Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, eu estou aqui com o microfone em minhas mãos. Esse microfone, ele amplia a voz. Mas se eu pegar esse microfone e querer mexer o café, será que eu posso fazer isso? Poder eu posso. Só que ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ampliar a minha voz. Ele foi para capturar a minha voz e para esse mecanismo que está aqui nele, aqui embutido nele, e vá para, de fato, as placas e chegue até você usar o áudio, capturar o meu áudio. Ele consegue mexer o café? Consegue, mas ele não foi feito para isso. Então vai o quê? Ele vai ser danificado. Então isso pode acontecer com o microfone. Da mesma forma que você pegar um carro e querer entrar dentro do rio com ele, querer dirigir ele dentro do rio, ele pode até andar um pouquinho, mas no meio ele vai parar. É a mesma coisa que você pegar um barco e querer andar nele fora da água, ele não vai sair do lugar. Então nós temos que entender que certas coisas são feitas para aquilo. Não pode adaptar, não pode alterar. Então aquilo foi feito para aquilo e aquilo mesmo. Entende, meus irmãos? Então certas coisas a gente precisa compreender esses grandes detalhes. Certo? Por exemplo, esse microfone que a gente está utilizando aqui, eu posso querer utilizar ele no meio da chuva? Não, ele não foi feito para ser utilizado no meio da chuva. Ele não pode ele não pode ter contato com água, senão ele danifica as suas placas. Então, são coisas que nós precisamos entender e compreender. E assim nós temos que olhar para a nossa vida, como missionário, como cristão, como família, como jovens. Exatamente, fazer a vontade de Deus é isso. Saber para aquilo que você foi criado. Você é uma criatura e eu sou o criador. Entende? O alimento foi feito para saborear, para ser degustado. Mas só que tudo com controle, tudo tem um limite. Tudo tem que ter um limite. Se você comer demais, você pode passar mal. Ou você pode ganhar mais uns quilinhos. Então, você come, não é simplesmente para comer. Não, é para satisfazer e ficar se alimentado. Mas se você comer um pouco a mais, vai pegar um peso. Então, se você está ganhando peso, é que você está comendo demais. Então, tem coisa que a gente precisa fazer na medida. Não pode ser mais e nem menos. Tem que ser um equilíbrio. Tem que ser aquilo na medida. Eu lembro quando eu trabalhava em um supermercado e lá no saco diz assim 1 quilo. Então eu tinha que colocar 1 quilo. Se eu colocasse menos, eu ia enganar aquela pessoa que compraria aquele pacote de 1 quilo. Pois ela está comprando 1 quilo. Ela não está comprando 990 gramas. Não, ela está comprando 1 quilo. E eu tenho que colocar 1 quilo. Então fazer o que está ali na embalagem. Vocês entendem? Então são coisas que a gente precisa compreender. Fazer aquilo que está no rótulo, está em embalagem. Você está entendendo muito bem o que eu estou pregando para vocês? Então muitas das vezes a gente quer adaptar. A gente quer fazer certas gambiarras em nossa vida. Olha, a passagem das bodas de Caná, João 2, nos chama muita atenção para isso. Por quê? Nossa Senhora estava atenta, de olho, o olho fixo. E assim devemos ser eu e você. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar com nossos olhos abertos. Não para olhar o defeito do outro. Não para criticar. Não para julgar. Não. Isso não deve ser a pessoa do Enio, jamais.
mas um olhar de compaixão, de misericórdia, ser caridoso, ter um coração de querer ajudar, ser solidário, ter compaixão, estender as mãos. E eu e você precisamos estender as nossas mãos. E saber que quando eu estendo a minha mão e você quando estende a sua mão, nós somos misericordiosos. Nós fazemos a vontade de Deus. Esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, que está próximo de mim e de você, que quer me curar e que quer te libertar. Pois quando eu estendo as minhas mãos, meus irmãos, e ajudo, colaboro, contribuo, com aquela ação, com aquela obra de caridade, meus irmãos, nós vamos ser também curados. Exatamente. Existe um cansaço físico por trás, sim. Um esforço, sim. Mas vale a pena. Quando você vê rosto de pessoas brilhando, sorriso nos lábios, crianças felizes, não tem valor que paga. Então fazer aquilo que precisa ser feito, e assim temos a assumir o nosso papel. Existe muitas vezes pessoas enganando. E nós como católico, como cristão, como batizado, nós não podemos enganar ninguém. Nossa Senhora viu e ajudou. Nossa Senhora viu e fez alguma coisa. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus é isso. Quantas vezes você está vendo e está omitindo? E você tem que entender uma coisa: Deus, ele é onipresente, onisciente. Deus está aqui e Deus está onde você se encontra agora. Então fazer a vontade de Deus é isso. Nós não podemos ser omissos. Entende? É claro que nós temos que apaziguar. Nós temos que levar o amor, a misericórdia, a reconciliação, a união, a fraternidade. Mas quando você vê o erro, você não pode ser conivente com o erro. Não. Quando você vê um jovem drogado, dá um conselho. Quando você vê um jovem alcoolizado, dá um conselho. Quando você vê alguém fazendo algo de errado, dê um conselho, orienta. Aí se você fez 1, 2, 3 e ele não te ouviu, agora você tem que rezar. Rezar por ele eternamente. Então reza por mim, porque eu faço muita coisa errada. Deus precisa me dar muita sabedoria e inteligência. Muita mesmo. Então, meus irmãos, a gente não pode ser conivente com o erro do outro. A gente não pode passar a mão na cabeça. E muitas vezes as mães chegam a alguém dizer assim: o seu filho fez isso. E a mãe fala: não, meu filho não fez isso não, meu filho é um santo. Mãe, se ele disse, ouça aquela pessoa atentamente. Não diga que seu filho é um santo não. Você sabe o horário onde seu filho estava, o horário que ele disse: ó, seu filho, tal horário, tal dia quebrou a janela da minha casa. Você lembra? Tal horário, tal dia onde ele estava? Ele estava jogando bola? Tava. Ele estava naquele local? Tava. Tava com os amigos? Tava. Então tem possibilidade de ele ter quebrado a janela. Então não passa a mão na cabeça do seu filho não. Se ele está errado, corrija, mãe. A gente precisa corrigir o nosso filho. E só corrige quando a gente ama. Fazer a vontade de Deus é assim. É isso que tem que fazer, a vontade de Deus. Corrigir, orientar, aconselhar. Meus irmãos, a gente precisa ter a humildade. Quantas das vezes eu e você não somos humildes? E por isso nós temos que pedir a Deus a humildade de fazer a vontade de Deus. Quantas das vezes eu e você somos pessoas chatas? Quantas das vezes, meu irmão, Nossa Senhora olhou e compadeceu, regaçou as mangas. Ela arregaçou, ela fez algo, ela não olhou bem assim, não. A minha vida está boa, eu tenho o que comer, eu tenho uma cama para descansar, dormir, os meus filhos estão bem, tá tudo ok dentro de casa, vou trancar a porta e tudo ok. Não, Nossa Senhora não fez isso. Não, é filho de fulana. Quem tem que cuidar é fulana, não é eu. Meus irmãos, se você pode, faça alguma coisa, ajude, contribui, colabore. Wayne, por quê? Se esse jovem, eu não desejo para filho nenhum, jovem nenhum, se ele se tornar um ladrão, amanhã ele pode estar roubando você próprio, a sua própria casa.
Entende? Fazer a vontade de Deus é isso, meus irmãos. Fazer alguma coisa. E vale a pena. Porque talvez os seus filhos vão andar com ele. Talvez os seus filhos vão olhar para ele e vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E quem foi o culpado? Foi você que não corrigiu, não ajudou, não aconselhou. Porque talvez você quis corrigir o seu filho, mas seu filho talvez não vai te escutar. Mas aquele jovem vai te escutar e vai parar de fazer aquilo por causa do seu conselho. Vocês entendem? Muitas das vezes a gente ajuda o próximo, mas tá fazendo bem a nós mesmos. Mas você se torna a cabeça dura. Porque quando ajuda um irmão, hoje que ele não está bem, talvez amanhã ele vai me ajudar quando eu não estou bem. Entende? Então, meus irmãos, e lembre de uma coisa: a vida é assim, montanha, altos e baixos. Altos e baixos. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. Hoje você abraça, amanhã você é abraçado. Hoje você dá, alguém está te dando alguma coisa também. É assim. Hoje você visita alguém, amanhã alguém está te visitando. Você estende a mão hoje, amanhã alguém está estendendo as mãos para você também. Então são algo que nós fazemos que acontece a cura. Fazer a vontade de Deus é isso, meus irmãos. Deus é assim. A gente vai cuidando das coisas de Deus e Deus vai cuidando das nossas coisas. Entende? E há em mim essa necessidade, esse olhar. E a gente precisa ter esse olhar de misericórdia. A gente precisa querer fazer algo. Veja, Nossa Senhora olhou e fez. Imagine só se Nossa Senhora não tivesse feito. Você já parou para pensar? Não, o vinho está acabando e o vinho viesse a acabar. O que seria desse casamento sem o vinho? O vinho veio, acabou. Naquele tempo, a festa durava um bom tempo. Uma semana de festa, imagina só. E acabou a festa. Por quê? Porque não tem mais vinho. Nossa Senhora não fez nada. Estava lá e não fez nada. Imagine só, meus. Imagine só. Meus irmãos, são coisas tão simples que a gente pode fazer. E a nossa atitude pode mudar tanta coisa, tantas situações. É assim ou não é? É. Imagine só. Você tá vendo um casal que não está bem. E você tá sabendo, você tá vendo, você chega lá, conversa com a mulher, conversa com o homem. Você não diz que você tá sabendo, mas você dá um conselho para eles. Você dá um arinho. Você se torna amigos deles para ajudar, para fazer que ele reze, volte para a igreja, volte a rezar, volte a falar com Deus. E eles começam a parar de brigar. E eles decidem continuar juntos. Você entende? O que acontece? Você poderia perder aquele vizinho. E depois pode ser que venha um vizinho para você, um vizinho não legal. E você poderia dizer: meu Deus, o que eu fiz de mal? Talvez o mal que você fez foi não ter ajudado aquele casal que veio a separação. Entende? Muitas das vezes nós omitimos. Estou cansado, não vou me intrometer. Não é se intrometer, é dar um conselho, é orientar, é chamar ela para conversar. Talvez você chamando ela para tomar um sorvete, ela vai desabafar, você vai dar um conselho. E ela vai pensar bem sobre o matrimônio e não vai querer mais se separar. Entende? É você chamar esse casal para um almoço na sua casa e você não vai falar nada sobre eles. Mas você vai proporcionar um jantar saboroso, delicioso, que eles vão pensar bem se deve separar ou não. Entende? Então são coisas que você vai fazer que pode manter aquela família bem. E você de receber um vizinho ruim próximo de você. Então são coisas que nós precisamos regaçar nossas mangas.
Entende? Imagina se Nossa Senhora fosse omissa. Entende? A gente precisa compreender tudo isso, meus irmãos. E nós, entenda a coisa, nós como católico, como cristão, o ser humano foi feito para adorar a Deus. Eu devo adorar a Deus, você deve adorar a Deus. Nós temos que adorar, rezar. E muitas das vezes nós nos encontramos distante de Deus. E talvez você sabe de uma família que não tem rezado, uma família que não fala mais com Deus. Mas eu e você possamos ser protagonistas para o amor, para a misericórdia, para a reconciliação. E assim nós podemos regaçar nossas mangas. E nós podemos fazer algo. E para fazer esse algo, meu irmão, nós temos que estender as nossas mãos. Nós temos que parar de ser egoísta e ser preconceituoso. Nós precisamos entender que o outro também merece uma oportunidade, merece ser acolhido, merece ser abraçado. E para isso acontecer, eu e você precisamos regaçar nossas mangas. Entende? São passos que nós damos que de fato muda a vida, transforma corações. Entende? Fazer a vontade do Senhor é isso. Quando você visita uma pessoa que está hospitalizada, você não imagina a alegria que dá. Entende? Aquela pessoa. Quando você visita um idoso, você não sabe a alegria que é para aquele idoso receber você, essa família. Então tá na hora de nós arregaçar a manga. Tá na hora de nós fazer alguma coisa para o evangelho, o anúncio, a boa nova acontecer. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos entregar a esse Deus que é amor e que é misericórdia. Meus irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós. Isso é eu e você, meus irmãos. Quando a gente visita o outro, lembre-se que Cristo está no outro 2 vezes. Fazer a vontade de Deus é isso. É você sabendo que o vizinho não está bem, está faltando café, você vai lá e dá. Você está sabendo que o vizinho não tem aquele alimento, você vai lá e dá. Entende? Fazer o bem sem olhar a quem. E muitas das vezes isso tem faltado na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes eu e você não tem arregaçado as nossas próprias mangas. E nós temos que tomar uma firme decisão de querer ser de Deus, de fazer a vontade de Deus, do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar no nosso interior, nosso intelecto, para fazer a vontade desse Deus que é amor e misericórdia, que está próximo de mim e de você. Um Deus que quer nos curar, um Deus que quer nos libertar, um Deus que quer nos transformar. Meus irmãos, vejam, Nossa Senhora disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora suplicou o Jesus, e aqueles homens pegaram as talhas e encheram. Imagine só se os serventes fossem desobedientes ao chamado, à vocação, à missão. Se eles disseram não, o vinho ia acabar. Você parou para pensar sobre isso? O não, muitas das vezes, quantos não você tem dado a Deus, à igreja, a Jesus? E Jesus está te chamando, Jesus está te gritando, falando o seu nome, e você tem dito não. O bem que você deveria fazer, você acaba não fazendo, e o mal que você não deveria fazer, você acaba fazendo. Quantas das vezes eu tenho sido assim, você tem sido assim? Nós temos que fazer o amor, nós temos que levar amor, a misericórdia, meus irmãos. A vontade de Deus é assim, que todos se amem, que todos se amem, que todos se perdoem, que todos se perdoem. A vontade de Deus é que todos estejam em estado de graça e santidade. E para isso acontecer, nós temos que ser protagonistas
para o bem, para o amor, para a misericórdia. Temos que arregaçar nossas mangas. Precisamos contribuir para o bem, para a misericórdia. Precisamos de fato nos doar. E quando nós nos doamos, vidas é transformadas, jovens é curados. E amanhã pode o sol brilhar para mim e para você, pois nós fomos protagonistas para o amor e para a misericórdia. Vamos fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas com a mentalidade de mundana, entende? Cheio de mágoa, ódio, ira, rancor. A gente tá na igreja, mas a gente não é igreja, entende? A gente tá na igreja, mas o mundo tá dentro de nós. A gente tem tido atitude mundana, e nós precisamos ter atitude de cristão, de católico, de batizado. Você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos parar, pensar, refletir sobre tudo isso para fazer a vontade de Deus, esse Deus que é amor e que é misericórdia, que quer nos curar, que quer nos libertar, que quer nos transformar. E nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos de fato fazer a vontade do Senhor Jesus. Que nós possamos entregar a nossa vida a esse Deus que é amor e que é misericórdia, que pode fazer infinitamente mais as nossas vidas. Vamos fazer, vamos nos entregar a Jesus. Vamos de fato fazer a vontade de Deus, que é ajudar, colaborar e contribuir. Nós vamos ler agora um relato de nosso próprio site. Visite nosso site, conheça a nossa missão, nosso apostolado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comenta, compartilhe, nos ajude na nossa missão. Nós vamos ler. Se você quiser saber na íntegra sobre esse relato, visite nosso site. Preste atenção neste relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Um dia, chegou ao mosteiro uma pessoa que trazia um quadro. Era uma pintura a óleo na qual se via o rosto do Padre Pio. O retrato era decididamente feio, um rosto carrancudo, azedo e ameaçador. Mas o pintor mostrava sua obra com orgulho e pedia: Padre, escreva-me algumas palavras sobre ele. Com prazer, disse o padre. Pediu uma caneta e escreveu em cima: Não tenham medo, sou eu.